Eu perguntei pra minha irmã na frente de todo mundo se ela não tinha vergonha de trair o marido dela. Essa minha irmã, ela é a minha irmã mais velha, porque ela é fruto de um relacionamento antigo do meu pai. Quando meu pai se separou dessa ex dele, a minha irmã, ela tava com 1 ano de idade. E depois, um mês, logo em seguida, né? Um mês, gente, ele conheceu a minha mãe. E os meus pais, eles não tinham intenção de namorar, de casar, de ficar junto. Só de ficar. E eu fui o resultado dessa ficada. Daí, por conta de minha mãe estar grávida, eles decidiram que eles iam tentar ficar juntos e ver se dava certo. E pra quem não tinha intenção de ficar junto, no final acabou dando muito certo. O tempo foi se passando, ela foi se apaixonando por ele, eles se casaram e eles estão juntos até hoje. Só que a ex-mulher ainda não tinha superado o meu pai. Aí ela colocou na cabeça da filha dela, da minha irmã, né, que minha mãe era uma biscate, que o relacionamento deles tinha acabado por causa dela, que minha mãe era ruim, tipo, detonava minha mãe. E daí, junto com isso, a minha irmã pegou a implicância de mim também. E daí a gente não cresceu juntas, assim, a gente não teve aquele convívio desde criança, sabe? Até que a gente foi crescendo, a mãe dela se casou e os traumas, assim, de infância foram ficando pra trás. Eu perguntei pra minha irmã, na frente de todo mundo, se ela não tinha vergonha de trair o marido dela. Parte 2. E aí a gente foi crescendo, nisso a mãe dela casou e daí esqueceu meu pai, né? Daí essa raiva que ela tinha da minha mãe, de mim, foi deixando de lado, porque a gente foi crescendo, amadurecendo. Só que pensa numa pessoa sem noção, inconveniente. É a minha irmã. Ela é daquelas que chega e fala: nossa, essa roupa está horrível. Nossa, como você engordou. E sempre na frente de todo mundo. E eu, assim, não suporto gente inconveniente e gente que quer ficar, tipo, te menosprezando, sabe? E aí, por conta desse jeito dela, a gente já tinha superado as coisas do passado, mas a gente não tinha muito contato, porque ela era muito inconveniente. Até que um belo dia, eu tava na rua e eu vi ela saindo do motel com outro homem. Ela era casada. E assim, eu fiquei olhando chocada, né? Tipo, eu fiquei focando. Até que bateu uma luz, assim, sabe? Tipo, luz de outro farol. E bateu. E eu vi que era ela mesmo. E eu vi o homem, eu tinha visto que não era o marido dela. Mas eu fiquei bem quietinha. Eu vi aquela informação, guardei pra mim e pensei: não tenho nada a ver com isso. Do chifre dos outros, cuida dos outros. Só que aí, semana passada, foi o aniversário da minha avó. Daí tava eu, a minha irmã, o meu pai, minha mãe. E aí eu tava dentro da casa lá, afastada, conversando com uma tia, até que vem uma prima minha e fala: a sua mãe com a sua irmã estão batendo boca. Eu perguntei pra minha irmã, na frente de todo mundo, se ela não tinha vergonha de trair o marido dela. Parte 3. E aí essa minha prima veio e falou assim: a sua mãe com a sua irmã estão batendo boca. Eu só sei que eu saí e fui ver o que tava acontecendo. Só que, tipo, eu não sabia o contexto da briga, eu não sabia o que tinha ocasionado aquele bate-boca. Até que a minha irmã falou assim pra minha mãe: você não tem vergonha de ter sido amante do meu pai? Sendo que minha mãe não foi amante. Eles se conheceram 1 mês depois de meu pai estar separado. E daí eu vi a minha mãe chorando, sabe? Porque minha mãe é bem sentimental. E eu vi ela chorando e não tendo voz, sabe? Tipo, ela tentava falar, só que ela começava a chorar desesperadamente. E se minha mãe não tem voz, eu tenho. Daí eu virei pra essa minha irmã e falei assim: e você, que fica julgando os outros por coisas que nem fizeram, está julgando minha mãe por coisa que ela nem fez, ela não foi amante, sendo que você não tem nem muita moral pra falar, né? Porque aqui você tá chamando seu marido de amorzinho, mas tava saindo do motel com outro, né? E, gente, na hora eu não pensei. Eu só vi, assim, a minha mãe e foi minha atitude de defender. Eu fui bem impulsiva, porque eu não pretendia contar aquilo pra ninguém. E ela não sabia que eu tinha visto. Gente, mas minha irmã ficou branca, pálida. Eu juro que eu achei que ela ia desmaiar ali. E todo mundo parou, ficou, tipo, em êxtase, assim, olhando pra ela. Eu perguntei pra minha irmã se ela não tinha vergonha de trair o marido dela. E eu perguntei na frente de todo mundo. Sei que a minha irmã ficou pálida. Todo mundo olhando, ninguém entendendo a situação. E daí nessa hora o marido dela olhou pra mim e falou assim: do que você tá falando? Daí ela começou a me xingar de doida, que eu tava ficando louca. Baixou o espírito de macho nela, né? De trair, a mulher descobrir e depois falar que
ela tá doida. Aí ele perguntando, do que está falando, o que aconteceu, o que você sabe, não sei o que. Daí eu pensei, já taquei a merda no ventilador? Vou tacar por completo. Ela não foi mexer com a minha mãe? Daí eu falei pra ele que eu tinha visto ela saído do motel com outro cara, falei o dia, falei o horário. Daí eles me perguntaram se eu tinha prova. Ela falou assim, você tem provas disso? Só que eu não tinha provas, porque quando eu vi, fiquei chocada, mas eu não tinha intenção de contar pra ninguém. Tanto que eu pensei, com o chifre dos outros, li dos outros. Se ela não tivesse ofendido a minha mãe, essa história ia estar encoberta até agora. E eu peguei e falei, eu sei do que eu vi, se você quiser, você acredita, o casamento é de vocês, você que sabe o que você faz com o seu chifre. E aí sei que foi o maior barraco, acabou a festa. Aí quando eu cheguei em casa, eu expliquei tudo pra minha mãe, pro meu pai. Aí eles falaram que eu não devia ter me metido nisso. Daí eu falei que eu me meti pra defender a minha mãe, que eu teria ficado quieta se ela não tivesse ofendido a minha mãe.